Olá pessoal, no vídeo de hoje eu vou contar um pouquinho para vocês do período em que eu fiquei sem açúcar, totalmente sem açúcar, e o porquê que eu decidi fazer isso e as consequências disso para mim. Eu vou explicar também como que o consumo excessivo de açúcar pode interferir na sua saúde, na sua qualidade de vida e no seu físico, ok? Mas antes disso, é lógico, eu quero convidar você que ainda não está inscrito no meu canal a se inscrever. Aproveita, curte esse vídeo, compartilha com alguém que você acha que é importante saber um pouco mais sobre o açúcar e comenta também no vídeo. Então, eu vou contar um pouquinho por que eu decidi ficar sem açúcar na minha alimentação. Eu já tinha faz uns anos, quando eu tomei a decisão, a minha primeira decisão de ficar sem açúcar, eu fazia um tempo que eu estava sedentária e comendo do jeito que dava. E claro, sempre tinha o docinho no pós-almoço, durante a tarde principalmente. Eram os horários que eu sempre sentia vontade. E aí, sabe quando falta aquele pontapé de motivação para que você volte a ser o que você era antes? Pois é, faltava. E eu estava num dia, no intervalo do meu almoço, no Instagram, lá passando o feed, e apareceu um desafio de 30 dias sem açúcar. E eu me apeguei a esse desafio e falei, essa vai ser a minha motivação para voltar a ser o que eu era antes. Sempre fui uma pessoa que sempre se alimentou bem, gosta de fazer atividade física, então eu me apeguei ao desafio para retornar a ser quem eu era. E aí, gente, no primeiro dia foi super tranquilo. Eu tava super empolgada com o desafio de 30 dias sem açúcar, então eu nem senti falta. E se eu senti falta, foi tão pequena a falta em comparação ao êxtase que eu tava do desafio, porque eu sou uma pessoa que adora desafios, que eu nem senti. Gente, mas o segundo, o terceiro dia e o quarto dia, eu achei que eu ia enlouquecer. Literalmente, eu iria enlouquecer. Porque os meus cafés eram todos com açúcar, eu comia doce, chocolate todos os dias após o almoço. Durante a tarde sempre tinha algum docinho, tinha fine ou qualquer outra besteira que fosse fácil, chiclete com açúcar, qualquer coisa que tivesse açúcar envolvido e que adoçasse o meu paladar. Então eu achei que eu iria enlouquecer. Todo mundo fala de crise de abstinência, né? E na verdade a única crise de abstinência que eu tive foi um pouquinho de mau humor. Só que aí depois eu entendi como que funciona esse mau humor e nem foi uma crise de abstinência sobre o açúcar. E aí eu vou chegar lá já, segura isso. Passado os 30 dias sem açúcar, eu notei uma mudança muito significativa em mim. Aí todo mundo deve estar aí pensando, você emagreceu. Não, gente, a mudança significativa que eu notei foi na minha pele. A minha pele não tinha uma marquinha, ela não tinha uma espinha, ela não tinha um cravinho. Ela tava linda, o meu rosto tava lindo, a pele do meu corpo tava bonita, a celulite diminuiu, eu sentia a pele vistosa e de pegar também tava mais macia. Então essa foi a mudança mais significativa que eu vi com os 30 dias sem açúcar. Vendo esse benefício da pele, eu falei assim, vou ficar mais tempo sem açúcar, né? Vamos ver o que eu vou ver de diferente em mim. E aí eu fiquei 56 dias sem açúcar, gente. E foi assim, desafiador? Foi. Mas passados os 30 dias, estava indo tudo bem mais tranquilo. E também, quando eu voltei a comer açúcar, depois de 56 dias sem comer açúcar, o meu paladar já tinha mudado. Então, até hoje, eu não consigo comer a quantidade de açúcar que eu comia. Quando eu tô com vontade, o que é raro acontecer, eu como muito pouco. Gabi, para. Não, gente, tem os excessos, tem os momentos de compulsão? Tem, mas eu não consigo comer uma barra de chocolate mais, por exemplo. Igual eu conseguia. Eu como 2 fileirinhas quando eu tô com compulsão. E aí dá uma repugnância. Porque o paladar muda, então tudo fica muito doce. O café mesmo, eu nunca mais coloquei açúcar. Gente, o açúcar tira o doce do café. Experimentem. Tentem tirar o açúcar do café. Depois que vocês tirarem o açúcar do café, tenta voltar a tomar. É quase impossível. Não, pra mim é impossível, né?
porque o café perde o gosto com o açúcar. E aí eu comecei a sentir outros benefícios, além do desinchaço, claro, do emagrecimento, acontece. Eu senti também uma melhora muito grande na minha qualidade de vida e no meu bem-estar. Gente, a questão de, estou mal-humorado porque falta o doce. Na verdade, o doce, ele maqueia isso. Ele tem um ciclo, né? E aí você consome o açúcar e aí você eleva o pico de glicemia, então você fica bem-humorado. Aí cai o pico de glicemia, você fica desanimado e tal, e aí você consome o açúcar de novo e aumenta a glicemia, e aí vai fazendo esse ciclo, e aí é onde vicia o açúcar. Além do que, o açúcar tem diversos malefícios, né, para a saúde. Eu vou citar alguns malefícios do consumo em excesso de açúcar no organismo e para a saúde de vocês, para a saúde de todo mundo no geral. O açúcar, que é óbvio, ele tá ligado ao aumento de peso. Principalmente o açúcar dos alimentos processados. O que são esses açúcares? E das bebidas açucaradas também. São açúcares disfarçados. Você lê os ingredientes, mas você não sabe que é açúcar, como sucralose, amido de milho. São açúcares. E aí tá lá no alimento processado que você comprou ele como um pão integral, por exemplo. Só que ele não é tão saudável. Por quê? Porque ele tem açúcar dentro da sua composição. O açúcar, o consumo excessivo de açúcar também, ele aumenta o risco de obesidade. Se ele pode aumentar o peso, ele pode, consequentemente, aumentar o risco de obesidade, certo? E a obesidade, por sua vez, ela aumenta o risco de você ter diabetes tipo 2. Como que isso funciona? O consumo excessivo de açúcar, ele leva à resistência de insulina. E aí, quando o seu corpo está resistente à insulina, você começa a ter uma predisposição a ter diabetes tipo 2. Se isso continua, você vai adquirir uma doença crônica. O consumo excessivo de açúcar também ele pode aumentar os problemas dentários, porque as bactérias dentro da boca, elas consomem açúcar, então se você tem excesso de açúcar, elas vão ficar mordendo lá onde está o açúcar na sua boca, e aí pode causar cáries e outros problemas dentários. E também o aumento de doenças cardiovasculares. Por quê? Porque o açúcar ele inflama o organismo, o que aumenta o nível de triglicerídeos e a pressão alta. Então você tem um risco maior aí de ter uma doença cardiovascular. Bom, vamos sair um pouco dessa parte tensa. Vou contar um pouquinho para vocês quais os açúcares que eu tirei da minha alimentação nesses períodos de 56 dias. Eu tirei o açúcar refinado, o xarope de milho, a lactose, a maltodextrose, a dextrose, sucralose, tudo que está escondido em alimentos processados. Eu tirei todo tipo de açúcar processado e o açúcar refinado. O que foi mais difícil para mim nesse período sem açúcar foi o café sem açúcar. Até eu me acostumar com o café sem açúcar foi extremamente difícil. E aí tinha a questão do ciclo, que o café também é outro viciante. E aí, na teoria, eu ficava sem açúcar e sem café. E aí eu diminuía a quantidade de café que eu tomava. Eu tomava um caneco, eu comecei a tomar uma xicrazinha pequenininha. E aí, pra não ter a falta do café também, além do açúcar. E o chocolate pós-almoço. Nossa, como isso foi difícil. Porque parecia, né? Que faltava alguma coisa para completar ali a minha alimentação. Era o tal do chocolate no almoço. Porque desde a minha adolescência eu comia um chocolatinho pós-almoço, então foi extremamente difícil. E fora que, além da pele, o inchaço abdominal diminuiu, a celulite deu uma mudança significativa também, tive uma diminuição grande, o humor melhorou, a minha energia, o meu sono, então eu só tive benefícios ao retirar o açúcar da minha alimentação. Hoje eu não me sinto mais refém do açúcar. E aí eu quero aproveitar e fazer um convite para você. Tente tirar o açúcar de um período da sua vida. 14 dias você desinflama seu corpo. Então 14 dias sem açúcar já é um benefício grande para o seu organismo. E provavelmente você já vai diminuir a quantidade que você come quando você retornar para o açúcar. Faz o teste.
e volta aqui e comenta pra mim como que foi a experiência. Se você já fez essa experiência, comenta aqui também que eu quero saber pra gente trocar figurinhas. No mais, quero agradecer o tempo de vocês aqui comigo hoje. Curte esse vídeo, compartilha com quem precisa e até a próxima.